Boa noite. A edição de hoje do Público na TV foi baseada na contribuição do telespectador Eugênio Gal, do Rio de Janeiro. Eugênio nos chamou a atenção para um erro de informação em um dos telejornais da TV Brasil. Como diz o ditado, errar é humano, e nos damos a licença poética de acrescentar que corrigir é divino. Divino e imprescindível quando se trata de informações jornalísticas. Se a notícia é de grande importância, um equívoco não corrigido pode ter sérias consequências para os cidadãos e para a sociedade. E quando a notícia é apenas ilustrativa ou uma curiosidade sem grande importância? Neste caso, um equívoco não corrigido pode minar, perante o telespectador, o principal valor do jornalismo, que é a credibilidade. O Público na TV está no ar. A mensagem do telespectador Eugênio Gal nos proporciona uma dupla oportunidade. Em primeiro lugar, promover a correção dos equívocos que ele aponta na reportagem. Em segundo, refletir sobre a interlocução de produtores de conteúdo com seus públicos na prática de correção de erros eventuais. Acompanhe o assunto. A Escola Nacional de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro comemora a volta de um patrimônio precioso. O órgão de 6.000 tubos foi inteiramente restaurado. O instrumento pertence à Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro e acaba de ser restaurado. Ele possui quase 5.000 tubos, que ocupam uma área de 80 metros quadrados. O instrumento estava cheio de cupins e com uma instalação elétrica precária, além do som desafinado. Reconstruímos grande parte desse instrumento, tais como os foles, os canais de ar e alguns tubos foram reconstruídos. O trabalho dos restauradores durou 2 anos e custou quase R$800 mil. O professor Alexandre Rachid é um especialista em órgão de tubo e se emociona com a volta do instrumento. Você pode ver que é um instrumento desse tamanho, com 4 manuais, 4 teclados e mais uma pedaleira, né? É um instrumento realmente riquíssimo, né, de recursos, não só tímbricos, mas também no aspecto também, assim, sonoro, né? O órgão típico de igrejas é o único que está em funcionamento em uma sala de concerto no Brasil, o que proporciona uma acústica perfeita. A ouvidoria recebeu a mensagem do telespectador apontando os erros no dia 15 de março. Em resumo, ele diz o seguinte: não posso deixar de assinalar equívocos cometidos na reportagem, quais sejam. O nome do organeiro é Daniel Rigato e não Rigoto. O nome do professor de órgão é Alexandre Rachid e não Rachide. Não se trata do único órgão de tubos em salas de concerto no Brasil. Atenciosamente, Eugênio Gal. Na tarja de identificação do entrevistado, o primeiro erro. A grafia correta do sobrenome é Rigato, conforme apontou o telespectador, e não Rigoto, como afirma o jornalismo. O sobrenome do segundo entrevistado também está grafado de forma errada. O correto é Rachid, com D mudo, e não Rachid, como garante o jornalismo. Na mensagem à ouvidoria, o telespectador entendeu que o repórter teria afirmado que o órgão da Escola de Música da UFRJ seria o único no país. E informa que no Teatro Municipal de São Paulo há um órgão da mesma marca e de maiores dimensões. O órgão típico de igrejas é o único que está em funcionamento em uma sala de concerto no Brasil, o que proporciona uma acústica perfeita. O texto da reportagem está correto. O órgão tamborine do Teatro Municipal de São Paulo não está em funcionamento, então os 2 únicos erros da reportagem estão na grafia dos sobrenomes dos entrevistados.
a ouvidoria encaminhou a mensagem à diretoria de jornalismo para que a reclamação fosse verificada. Veja a resposta do setor que foi encaminhada ao demandante. As informações sobre o órgão foram passadas ao repórter pelo diretor da Escola de Música da UFRJ. Ele informou que o órgão que existe em São Paulo está quebrado e não mencionou a existência de outros órgãos no Rio de Janeiro. A grafia do nome dos entrevistados foi conferida com os próprios no momento da gravação. A empresa que fez a restauração se chama Rigoto e Filhos, porque os dois irmãos aprenderam a arte de restauração com o pai. Se houve erros, pedimos desculpas. Como vimos, os erros não comprometeram o conteúdo da reportagem. O reconhecimento do equívoco e um breve pedido de desculpas, principalmente aos entrevistados, colocaria um ponto final no assunto. Mas não foi o que aconteceu. O telespectador não aceitou a argumentação do jornalismo e enviou nova mensagem à ouvidoria. Não posso me conformar com esta resposta, diz o telespectador Eugênio Gal. Sinto-me constrangido a insistir que, por obséquio, este assunto seja novamente levado ao repórter. Sou amigo da família Rigato há pelo menos 32 anos e afirmo, não é Rigoto, mas Rigato. Aliás, diz ele, estou enviando uma cópia deste e-mail, afirma Família Artesã Rigato e Filhos. Gosto muito da programação da TV Brasil. Sou espectador frequente, mas não posso, diante da insistência no erro, deixar de zelar pela exatidão das coisas. E há ainda um outro equívoco que a ouvidoria percebeu. O órgão de 6.000 tubos foi inteiramente restaurado. Ele possui quase 5.000 tubos, que ocupam uma área de 80 metros quadrados. Na verdade, tem 4.620 tubos. A ouvidoria recebeu uma mensagem da diretoria de jornalismo informando que os erros foram confirmados e um pedido de desculpas foi encaminhado às famílias dos entrevistados. Fale com a ouvidoria pelo e-mail ouvidoria@ebc.com.br, pelos telefones 061 3799 5243 ou 3799 5244, ou envie uma carta para a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, Setor Comercial Sul, Quadra 8, primeiro subsolo, Brasília, Distrito Federal, CEP 70 333 900. No próximo bloco, você vai saber mais um pouco sobre as rotinas jornalísticas e entender como podem ocorrer os erros de grafia que acabamos de ver. A identificação de entrevistados e repórteres que você vê nos programas e noticiários passa pelo menos por 4 etapas antes de chegar à sua tela. Em qualquer uma delas poderá ocorrer um erro. Se não for um acontecimento factual, inesperado, como uma tragédia, por exemplo, um produtor de pautas detalha o assunto para que o repórter tenha os principais elementos da matéria, onde se inclui o nome, a função do entrevistado e o local de onde ele fala. Tem que ter o nome completo da pessoa para a gente não errar também na hora de acreditar a entrevista. Então tem que ser, a gente tem que buscar ao máximo as informações corretas. A segunda etapa é o trabalho dos repórteres no ambiente da notícia. Lá se poderá confirmar as grafias dos nomes com os próprios entrevistados. Afinal, em nomes pouco comuns, o produtor poderá cometer um erro. Uma pauta mal apurada pode botar uma reportagem a perder. A terceira etapa, já na redação, é a edição. Depois da matéria pronta, o editor passa para as laudas os detalhes técnicos da reportagem, nomes de entrevistados, repórteres, editores e o que mais for necessário.
E o editor, ele também tem o papel de verificar, no meio de tanta informação, que são várias informações durante todo o dia, qual é a mais importante e qual que o público está interessado em saber. A última etapa acontece no momento mais corrido da rotina de produção de um telejornal. É quando tudo o que foi planejado vai ser posto no ar. Os nomes dos entrevistados são passados para este equipamento e, no momento certo, são inseridos no vídeo. A maior dificuldade é no sentido quando, por exemplo, tem um jornal, chega muito em cima da hora. Então, por exemplo, você tem que digitar todo o jornal, você tem que prestar atenção no VT, para que você possa realizar um trabalho tranquilo, né? Então, por exemplo, chegou muito em cima da hora, você vai digitar muito rápido e às vezes acontece de entrar um crédito errado. Mas nesta história de erramos, desculpe a nossa falha, existem outros personagens que ocupam um lugar nada confortável. São os ouvidores e o ombudsman que cumprem a difícil tarefa de apontar o erro alheio. A possibilidade de você se envolver para o bem ou para o mal, com o conteúdo de uma emissora, ou seja ela de rádio, ser um jornal também, uma redação de jornal, é muito grande. E você começa, dependendo do que você escrever, do que você analisar, do que você disser, você começa a construir relações positivas e negativas e que começa a ficar muito complicado. E essa distância é fundamental, porque não há como você não se envolver ou ficar de alguma maneira afetado pelas reações das pessoas ao que você escreve, entendeu? No próximo bloco, vamos ver como os veículos do Sistema Público de Comunicação tratam os erros de informação. A gente volta já. Anunciar o erro e proceder à correção é uma prova de compromisso com o público e resulta na credibilidade do veículo. Eu acho que corrigir é importante e, dependendo da situação, pedir desculpa também é importante, porque o jornalismo é um veículo que mexe com as pessoas, mexe com emoção e as pessoas podem se sentir prejudicadas, se sentir enganadas e se sentir ofendidas. Então, acho que um pedido de desculpa nunca é demais, não prejudica ninguém e muito menos a instituição. Eu acho que um bom pedido de desculpa, quando há o erro, cabe em qualquer situação da vida, inclusive no jornalismo. Os tempos mudaram, quer dizer, existe uma série de fatores que contribuem para que, de fato, o jornalista seja um pouco mais, esteja mais aberto a eventuais correções, né? E numa palavra, que ele seja um pouco mais humilde, né? Eu acho que humildade não faz mal a ninguém e é importante que o jornalista tenha consciência de que ele pode errar. Nós, jornalistas, adoramos criticar os outros e odiamos ser criticados. Nós temos gosto em nos pronunciar sobre o que os outros fazem, dizem, executam. E não aceitamos que as pessoas observem o nosso trabalho e sobre ele façam críticas. Então a maior dificuldade que se tem é uma dificuldade cultural. Os jornalistas, aqueles que trabalham nos meios de comunicação, se habituaram a falar dos outros, mas não a se olhar no espelho. As rádios públicas, a Agência de Notícias e a TV Brasil têm um compromisso de corrigir os eventuais erros de informação assim que são percebidos. Veja como é o procedimento de cada veículo. A prática da divulgação das correções de erros de informação é comum a toda a imprensa. Na Agência Brasil, os erros eventuais são imediatamente informados ao leitor, na parte da página em que são dadas as notícias mais atualizadas. O leitor tem a informação do dia e horário em que a reportagem foi publicada, além de um link que permite rever os detalhes da matéria já corrigida. Os erros são comuns no jornalismo, especialmente, não é que a gente deseje, né, mas eles acontecem no jornalismo em tempo real. E quando os nossos leitores nos alertam sobre esses erros, é um momento importante para nós de aprendizagem, né, da gente aprender e de ter a humildade de ver que a gente comete erros e estamos trabalhando para não repetir os mesmos erros, né? Então é um aprendizado importante que a gente tem com os nossos leitores. Na TV Brasil, as correções acontecem no ar, assim que os erros são constatados.
Agora uma correção. A quadrilha de Georgina de Freitas causou, na verdade, um rombo de 500 milhões de reais ao INSS na década de 90 e não 30 milhões, como nós falamos ainda há pouco. Nas emissoras públicas de rádio, o procedimento é semelhante. Quando a equipe constata um erro, faz a correção durante a programação. Se os equívocos são percebidos pelo público, a correção também é feita no ar. Em janeiro do ano passado, o ouvinte Francisco Perligeiro Neto enviou uma mensagem à ouvidoria. Prezados senhores e senhoras, sou engenheiro civil estrutural e, como tal, fui engenheiro-chefe do meu setor do projeto de construção da hidrelétrica de Tucuruí, dentre outras posições ocupadas em minha carreira. Sou também ecólogo e, como tal, fui pesquisador do CNPq em algas microscópicas e tradutor do único livro-texto em português sobre o estudo das algas. Hoje sou fiscal do Departamento de Agricultura do Estado de Nova York e aposentado. Sou homossexual, como também o são inúmeros médicos, arquitetos, advogados, militares, garis, enfermeiros. Francisco reclamou da apresentação na Rádio Nacional de uma música de carnaval denominada Galo Boiola, de conteúdo preconceituoso e homofóbico. Na apresentação, segundo Francisco, o locutor tecia elogios à autora da composição. Solicito, portanto, que este Conselho proíba terminantemente que a nossa querida Rádio Nacional seja usada como um instrumento de práticas ultrajantes dirigidas a milhões de cidadãos brasileiros que, como eu, tantos serviços prestaram, prestam e ainda prestarão para o bem e o progresso do país. Sinceramente, Francisco Perligeiro Neto. A resposta da Gerência Regional das Rádios Públicas ao ouvinte foi lida no ar. Caro ouvinte Francisco Perligeiro Neto, o processo civilizatório já não admite o que no passado era corriqueiro, ou seja, a manifestação preconceituosa, mesmo que camuflada como entretenimento, brincadeiras, marchinhas carnavalescas e outras formas de expressão. A sua carta é uma importante contribuição para que não nos afastemos do nosso compromisso com a produção de uma comunicação popular, plural e, acima de tudo, cidadã. Aceite aqui os nossos sinceros pedidos de desculpas. Cristiano Ottoni de Menezes, gerente regional do Rio de Janeiro, Superintendência de Rádio da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Onde houver erro, ele tem que ser denunciado, ele tem que ser assumido e ele tem que ser corrigido. Isso aí no jornalismo, fora do jornalismo, na programação, em qualquer lugar. Fale com a ouvidoria pelo e-mail ouvidoria@ebc.com.br, pelos telefones 061 3799 5243 ou 3799 5244, ou envie uma carta para a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, Setor Comercial Sul, Quadra 8, primeiro subsolo, Brasília, Distrito Federal, CEP 70 333 900. O Público na TV fica por aqui. Uma boa noite e até a próxima quinta-feira.